E aí, povo, como é que vocês estão? Nessa semana, vou fazer um negócio diferente. Pelo menos de manhã, eu vou fazer uma coisa uma tier list. Né? Isso, tier list é sempre opinião do imbecil que vos fala. E fazer uma tier list dos pokémons que eu acho, na minha opinião, que vão aparecer bastante nas partidas e nas ranqueadas, né? E assim, eu vou falar, cada dia eu vou falar de uma de um tipo. E por que eu acho que será assim, né? Vou começar pelos versáteis, né? Os all-rounders. E tem esse site aqui, o Night Stadium. Você consegue ver pessoas, você tem um negócio legal, uma sociedade, digamos assim. Dá pra você simular draft, mas isso daí eu acho que é mais pra gente que é um pouco mais avançado. Porque draft eu não. Não adianta se a equipe tem 5 e só você tentar fazer alguma coisa, né? Cada um vai pegar o seu Pokémon e se dane o mundo. Então tá, vou falar sobre. Vou mostrar aqui os Pokémons versáteis que eu acho que teremos bastante. E o que eu acho que, além de vermos bastante, o impacto que ele causará na partida, né? Esse é o Supremo e tal. Então, o Blaziken, não na minha mão, mas o Blaziken não precisa ser muito bem jogado. Sendo só jogado, o Blaziken ele causa muito impacto nas partidas. Ele é assim, indiscutível, né? Ele não é um Pokémon fácil de jogar, né? Eu mesmo não consigo fazer muita coisa com Blaziken, mas com quem tem um pouquinho de noção consegue fazer bastante estrago. Eu vou ir pela ordem aqui. O Charizard. O Charizard com o buff que ele teve, né? No lança-chamas e no punho em chamas, ele voltou e voltou forte. Assim, ele é um Pokémon muito consistente. É um Pokémon que eu gosto de jogar, mas de um modo geral ele é um Pokémon muito consistente, assim. Ele não vai deixar na mão. Ele vai ajudar bastante. O Machamp. Ele é mediano, digamos assim. Ele como todos os Pokémons, né? Eu vou falar um negócio que eu falei numa live, eu não sei, não vou lembrar o nome do. Foi da Twitter que eu tava zapeando, tava sem fazer nada, aí vi que tava lá, eu comecei a entrar, o pessoal conversando e tal. Aí dei uma boa noite, aí meio que. Aí o streamer tava falando de Pokémon, que tem muito Pokémon ruim. Aí eu falei no chat lá que não tem Pokémon ruim. Aí ele, não existe jogo que não tem personagem ruim. Então, o Pokémon, eu digo com propriedade, não tem Pokémon ruim. O problema é que tem Pokémon que funciona em momentos específicos, né? Em
em plays meio que específicas e são difíceis de dominar. Tem Pokémon que é muito complicado de você dominar, e tem uns que é facinho, mas tem uns que é bem complicado, tem uma métrica diferente, né? E geralmente não é o Pokémon que é ruim, geralmente quem é o ruim é o piloto, né? Mas voltando, o Machamp. O Machamp, ele é um Pokémon que não é muito confiável assim de se jogar, porque ele ou ele causa impacto ou ele não faz nada. Tipo, não tem meio termo. Ele, na minha opinião, é um Pokémon muito inconstante. Aí vou colocar ele no B, né? Porque ele não é péssimo, mas também não bote muita fé nele. O Scizor. Não, o Scizor. Tá. O Scizor, ele é um Pokémon bom, porém ele precisa de um suporte assim que ajude a se manter no combate. Mas ele é um Pokémon bom, muito bom, né? Mas ele precisa de ter um suporte que o ajude, né? Ou que pelo menos que não foque em todo mundo nele, né? Para que ele tenha tempo para se recuperar, né? Gearados. Também no Pokémon bom, mas ele tá à frente do Scizor. Aí eu não vou falar sobre habilidades, tá? Só do Pokémon em si. O problema dele é que ele demora um pouquinho para entrar na partida. Esse é o único defeito dele, porque ele se mantém, ele aguenta a pancada, ele bate bem, ele não smita, mas ele tem bastante DPS, bastante DPS mesmo. Se você deixar, ele faz rapidinho o objetivo, sem nada o atrapalhar, né? Tyranitar, o Dragonite, né? Aqui para baixo, porque ele é Pokémon late game. E esses Pokémons late game, eles têm toda uma semântica, uma métrica diferente que se o jogador demorar demais, quando ele começar a acontecer, já vai ter acabado a partida. Aí a mesma coisa aqui, aproveitar aqui o Titar também. O Titar também, a mesma coisa, Pokémon late game que demora para ele começar a acontecer. Demora bastante, vai quase 5 minutos para ele pegar o nível 9 e começar a, a funcionar como deve funcionar. Meu tio X, não tem nem o que falar. Ele é um Pokémon que muito fraco. Muito fraco. Você tem que se esforçar bastante para fazer o mínimo. A Azul é um Pokémon mediano que assim causa o início, o early game, né, que é o início do game, é muito forte, começa muito bem, depois vai decaindo, né? Mas assim, é um Pokémon de começo de partida que causa impacto até, porque evolui rápido, aguenta pancada, né? Aí colocar aqui no ranking B, que não é uma ótima escolha, mas também não é uma péssima escolha. Tá ali no meio.
O Suicune é um Pokémon muito bom. Teve nerf, acho que 2 patches atrás, porque ele tava muito. Ele tava com muito controle. Aumentaram os cooldowns, né? Os CDs das habilidades dele. Ele ficou bacana. Ele não tá fraco. E agora ele tá um Pokémon justo. Ele consegue prestar bastante auxílio. Ele usando o XP Share nele é uma boa, porque ele é mais defensor do que um versátil, assim, do que atacante ou qualquer outra coisa. O suporte ele é mais voltado para defesa, mas ele não deixa a desejar. Jogar com ele é fácil e bem fluido. O Metagross. Deixar ele aqui no médio também, que ele não causa. Ele até causa impacto, mas é só em partidas bem mais melee, assim, mais corpo a corpo. Com corpo a corpo ele se garante bem, mas contra speedsters e contra ranged, ele apanha, ele sofre um pouco para chegar no combate. Mas assim, não que ele não tenha mobilidade, ele tem, mas ele sofre um pouquinho para grudar no oponente. O Garchomp também, colocar ele aqui no médio. Ele pode até causar um impacto na partida, mas ele depende bastante de fatores, né? De muitos fatores. Mas ele é um Pokémon legal. O Lucario. Ele... Não, aqui também não. Ele tá aqui, depois do... Ele quer ficar na frente mesmo, né? Ah, foi. Ele é um Pokémon forte. Ele consegue aguentar bem no combate. Ele é melee, né? Ele aguenta bastante no front, ele tem bastante mobilidade. Ele tem um sustain razoável, que ele recupera um pouco de energia, mas não como o Scizor, não como o Garchomp, mas ele tem um sustain razoável e ele é um Pokémon bom. Bom, assim, muito bom. Não tem uma fácil jogada, mas não é uma play muito fácil de se jogar, mas ele consegue fazer a sua parte. E esse aqui, o Arc Slash. Bom, deixa ele aqui, porque ele é um. Ele até causa o impacto, deixa ele aqui no meio, ele causa impacto, mas ele precisa de um melhor controle, que ele não tenha. A jogabilidade dele não é tão fácil de se jogar. E essa pessoa controlando bem as espadadas consegue causar um bom impacto, mas não é via de regra, né? Tsarina. Deixar ela aqui nos fortes. Tsarina, sem medo de deixar ela nos fortes, porque ela tem bastante resistência. Ela tem um dano também considerável. Ou seja, o que um versátil precisa, a Tsarina faz e faz com maestria.
Mimikyu também. Mimikyu também é um Pokémon que tem play fácil, não é complicado de jogar, bem versátil mesmo, aguenta o tranco, causa um bom dano. Se descuidar, causa bastante impacto na partida. Mesma coisa que o Buzzwole. Buzzwole também tem as suas fraquezas, né? Mas quando ele chega no Pokémon, geralmente ele derruba. Né? Quando ele chega no corpo a corpo mesmo. E ele tem um bom arranque. Embora ele acabe levando umas pancadas, mas antes de chegar, mas depois que ele chega, dificilmente, se for de mano a mano, dificilmente ele cai. Ai, ai, esse aqui. O trenzinho. É um Pokémon gostoso de jogar. Ele é fácil de jogar, mas eu não sei por qual motivo. Eu acho que precisava mais dano nele, não sei. Falta uma coisinha pra, pra ajustar ele. Mas ele é um Pokémon que acho que não vai aparecer. Assim, raramente vai aparecer nas plays por aí. E a Zacian? A Zacian não dá pra colocar ela aqui no. Não. Colocar ela aqui no B. Que assim, ela é um Pokémon consistente. Mas assim, não é difícil de jogar. Eu particularmente não gosto do esquema de jogo das assim que é só botão, botão, botão. Skill, botão, botão, botão. Não gosto muito do esquema dela. E ela também, isso daqui é as aparições também, tá? Nós já não estamos vendo tanto as Zacian. E eu acho que é isso, é um Pokémon mediano. Pode causar impacto na partida, mas não é o que vem acontecendo. O Urshifu é um Pokémon, na minha opinião, muito forte. E qualquer um dos dois, o Água ou o Dark, ele funciona bem. Não tem uma play difícil, mas por algum motivo ele não está aparecendo tanto. Mas é um Pokémon que precisa tomar cuidado. E ele tem Smite, né? Ele smite bem. Celulite. Celulite não tem nem o que falar dele. É um Pokémon muito forte. Pode surpreender. Ele tem bastante mobilidade. Ele é fácil de jogar com ele. E é isso. Ele é um Pokémon que eu gosto de jogar com ele. Ele é bem. Ele tem um dano bom. Ele é um. Ele é um atacante disfarçado de versátil, né? Mas ele consegue mandar bem. E a Tinkaton
deixar ela aqui como os pokémons que não vão aparecer, que não aparecem tanto, porque ela é late game. E Pokémon late game não é muito bem quisto, né, para os jogadores de Pokémon. Mas então é isso. Hoje eu falei sobre os versáteis, isso na minha opinião, tá? Que, assim, na frequência que os Pokémon serão vistos, tá? Aí amanhã falo sobre outro, que amanhã eu decido. Essa semana eu vou fazer isso. Aí hoje de manhã eu não consegui fazer live. Tive um compromisso. 2, né? Aí eu não consegui chegar de manhã. Cheguei em casa quase meio-dia. Aí não consegui fazer nada de manhã. Mas então é isso. Aí se alguém não concordar, se quiser adicionar algum comentário, sinta-se à vontade. E aos novos inscritos, que sejam bem-vindos. E vamos que vamos. Fiquem todos bem, se divirtam. E é isso. Falou e fui.